boa noite de novo para quem não tinha entrado ainda, sejam muito bem-vindos. Eu me apresentei antes, mas vou falar rapidamente de novo. Meu nome é Júlia Bareta, eu sou engenheira mecânica formada na UFSC e hoje eu estou aqui como um dos membros voluntários do Fundo Catarina para dar as boas-vindas para vocês e agradecer todo mundo pela presença. Para quem ainda não conhece, o Fundo Catarina é um fundo patrimonial dedicado ao Centro Tecnológico da UFSC e ele tem como grande propósito melhorar a educação e o ambiente de inovação no Brasil. Tá? Isso é feito investindo em pessoas e no CTC por meio de bolsas, de projetos de extensão, de pesquisa e empreendedorismo. Todo mundo aqui que já passou pelo CTC da UFSC, que é parceiro, ou conhece, ou trabalha com alguém que é formado lá, sabe do legado de excelência desse centro e como essa qualidade educacional dessas lideranças que saem de lá se converte em valor para a sociedade. Então, é por isso, com essa finalidade que o fundo existe, por isso que a gente está aqui hoje, para manter esse legado e desenvolver ele ainda mais, tá? Um dos grandes projetos do fundo é o Ímpetus, que é a estrela da noite hoje. O Ímpetus é um programa de desenvolvimento de carreiras semestral para os alunos do CTC. Ele é feito em parceria com a Associação de Ex-Alunos da Engenharia Mecânica e de Materiais. E no Ímpetus a gente conecta aí, os alunos que são selecionados aos profissionais de grande experiência que são da área de interesse desses alunos, tá? E, além dessa conexão com os mentores, a gente também fornece um conjunto de treinamentos e capacitações para que eles saiam, assim, realmente mais preparados para o mercado de trabalho, que a gente diminua a distância que tem entre o ambiente universitário, acadêmico, do mercado da vida real deles, tá? Que eles vão ter depois que eles saírem dali. Hoje a gente está lançando a segunda edição do Ímpetus, as inscrições para o processo seletivo vão até amanhã, então a gente vai deixar o link aqui no chat, vocês podem encontrar mais informações nas nossas redes, tá? E para fazer tudo isso acontecer, o Ímpetus e os outros projetos, o fundo tem reunido aí entre os voluntários, os mentores, os apoiadores, grandes lideranças que são incentivadoras da educação como um meio primordial aí de transformar o mundo, e principalmente pessoas que acreditam na mobilização individual, na ação de cada um como uma forma imprescindível para gerar valor, para mudar o país, uma forma também de devolver um pouco daquilo que a gente já viveu e já ganhou. Tá? E a gente é muito grato a todo mundo que está envolvido e a gente fica também muito feliz com o tamanho dessa mobilização. Tá? Hoje a gente está com 3 aqui dessas lideranças engajadas que nos deram a honra de participar de uma conversa sobre as tendências do mercado de trabalho. Como o Augusto falou, essa é uma conversa desafiadora, né? Ela não tem uma resposta, mas a gente reuniu eles aqui justamente para começar a criar, levantar discussões em cima do tema e compartilhar um pouco da experiência e do conhecimento dessas lideranças, o que emula um pouco o que acontece no próprio programa do Ímpetus, tá? Então, a gente está marcando o lançamento do Ímpetus aqui e os nossos convidados super especiais são a Ana Paula Pereira, que é CEO do Instituto Sonho Grande, que vai ajudar a fazer a mediação da conversa, e os painelistas Augusto Ribeiro, CEO da Maxion, e o Mauro do Vale, CEO da Porto Belo. Muito obrigada a vocês 3, é uma honra contar com a presença de vocês, com a experiência, com o conhecimento nesse papo, e passo a palavra para a Ana agora. Boa noite, bom evento a todos. Obrigada, Júlia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao evento de lançamento do Ímpetus. Obrigada, time do Fundo da Catarina, pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que todo mundo comenta, né, quanto teria feito diferença se na nossa época da universidade tivesse uma iniciativa similar. Sou Ana Paula, sou formada em Engenharia de Produção Mecânica na UFSC, e como a Júlia falou, hoje sou diretora executiva do Instituto Sonho Grande. Eu tive o prazer de ser mentora da Ímpetus no ano passado, foi uma experiência incrível, super inspiradora para mim também, e estou no Conselho Consultivo do Fundo Catarina, e é uma honra estar aqui com vocês essa noite para poder mediar a conversa com esses 2 profissionais super inspiradores, Mauro Vale e Augusto Ribeiro. Antes de eu
passar a palavra para ele, só quero falar uma coisa em termos de dinâmica. A gente trouxe, obviamente, algumas perguntas pré-pensadas de acordo com o tema do evento, mas tanto para a gente quanto para os próprios painelistas, o mais interessante é responder as dúvidas de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade, mandem as perguntas de vocês pelo chat, a gente vai estar acompanhando, vai selecionar o máximo que a gente conseguir dentro do tempo que a gente tem e quer muito conseguir usar esse momento para realmente ajudar vocês nesse momento de decisão, de carreiras, de dúvidas que vocês devem estar passando. Super obrigada, Mauro e Augusto, pela presença aqui com a gente hoje. A gente vai começar por pedir, ao invés de eu fazer a mini bio de vocês, né, pedir para vocês se apresentarem e contarem brevemente sobre a trajetória de vocês aqui para o pessoal. Podem começar como vocês preferirem. Augusto, dessa vez por ordem alfabética, depois a gente vai bom, vamos lá. Invertendo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, acho que é um evento super legal. Eu sou formado em engenharia mecânica, sou de Itajaí, Santa Catarina, então meu sotaque ainda remonta um pouquinho. As pessoas aqui de São Paulo, pelo menos, notam o sotaque catarina. Nasci em Itajaí, sou formado em engenharia mecânica em 1994, já. Depois fiz um mestrado em engenharia mecânica também, na própria Federal. Aí entrei como trainee na Unilever, fiquei 10, 11 anos na Unilever, comecei em manufatura e acabei migrando a carreira para a área financeira. Depois eu passei por BASF, Kraft, ainda nem era Mondelez, era Kraft, antigamente em Curitiba. E depois me juntei à Sadia, um pouco antes daquela crise de 2008, lá a famosa crise de derivativos, que acabou, a Sadia foi comprada pela Perdigão virou BRF, e eu fiquei entre Sadia, Perdigão e BRF, foram outros 10 anos, 10, 11 anos. Minha última posição foi CFO global da BRF. Depois eu saí da BRF, me juntei à IOSP Maxion, uma empresa de autopeças. Até então era empresa de consumo, né? Agora, nos últimos 6 anos, aí que eu voltei à indústria de formação, mais ligada à engenharia mecânica, prensa, solda, corte a laser, mais relacionada à formação. É uma empresa de capital aberto, multinacional, 15 países, 30 e poucas fábricas, Ásia, Europa, Américas. E os últimos 5 anos como CFO dessa empresa e no último ano e meio como CEO de uma das nossas divisão de componentes estruturais. E prazer estar com vocês. Da mesma forma, um prazer estar com o grupo aqui. Eu fui apresentado ao Ímpetus pelo professor Guido Dallagnello há poucos meses, na verdade. Me entusiasmei com o projeto, acho que esse trabalho de mentoria, de suporte, de continuar com contato, com convivência com a universidade, é muito interessante. É claro que isso é muito válido em estruturas educacionais que, às vezes, não têm tanto suporte e apoio para a extensão universitária, mas mesmo em grandes universidades, mundo afora, nos países mais desenvolvidos, essa prática da mentoria, do relacionamento, da continuidade da extensão universitária é algo que se preza muito e ajuda o desenvolvimento da educação e dos profissionais de maneira geral. Eu não sou formado em engenharia, mas convivo muito com a área de engenharia durante toda a minha carreira. A minha carreira é de uma maneira tradicional. Comecei na Porto Belo como estagiário e, durante muitos anos, fui gestor de recursos humanos, até então assumi um cargo de diretoria e, depois, na diretoria, circulei em várias áreas, industrial, produto, marketing, vendas, mercado externo, exportação, a implantação da nossa unidade nos Estados Unidos no final dos anos 90. Então, tive até chegar ao posto de CEO nos últimos anos. Mas sempre tive uma proximidade grande com a universidade, apesar de não engenheiro, embora tenha feito, é verdade, 1 ano de engenharia mecânica, meu primeiro curso, minha primeira opção foi por engenharia mecânica. Depois tive que ajustar um pouquinho aí meu plano de carreira, vi que era mais para o lado de humanas, depois para gestão, finanças, etc. E fui ajustando, acabei me formando em administração de empresas pela ESAG. Mas sempre tive um contato muito estreito com o Sérgio, o professor Gargione, que há pouco foi citado aqui, participou do bate-papo inicial, foi sempre um colega, um amigo, e a gente sempre procura interagir, por isso a minha motivação de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Acho que foi interessante, são 2 trajetórias distintas,
né? Então, o Mauro com uma carreira que foi muito feita dentro da própria Porto Belo, o Augusto com alguma diversificação aí de organizações onde ele trabalhou, mas o Mauro também com essa questão de ter tomado decisões de mudança dentro, antes ainda, né, do ingresso no mercado, na hora da faculdade, e também dentro da própria organização, por ter passado por diferentes áreas. Sendo o nosso tópico aqui tendências de mercado, e a pergunta mais difícil, obviamente, vai ser falar do que a gente imagina daqui para frente, a primeira pergunta para vocês é, diante da trajetória de vocês, pensando que ao longo desses anos todos, vocês já viram muita transformação de mercado, né? De necessidades, de perfis, e todas essas coisas. O que vocês acham que em vocês permitiu, que tipo de característica permitiu que em vocês se adaptassem e tivessem carreiras de tanto sucesso, alcançassem as posições que vocês estão hoje? Quem sabe, Augusto, me permite, antes foi por ordem alfabética, agora vou aí por idade, aí eu começo primeiro. Tá bom? Gostaria que fosse o inverso, mas é o que me resta. Ao longo desses anos, eu acho que tem, claro, isso são as variáveis, as características, os diferenciais competitivos mudam com a evolução, com o passar do tempo. Eu prefiro me fixar mais nos últimos anos e que pode contribuir até para quem está nos assistindo hoje, né? Eu diria, assim, Ana, que pelo menos eu consigo imaginar 3 características muito importantes nos dias de hoje, sempre foram válidas e hoje mais do que nunca. Acompanhar a minha carreira, mas, sem dúvida, eu destacaria, primeiro, uma visão, uma cultura, uma gestão ágil, né? A gente fala muito dos sistemas ágeis hoje aplicados aí em projetos, em área de tecnologia, mas isso tem que transcender o lado assim do modelo de operação de projetos e avançar para a cultura, para o mindset, para a forma de atuar dos executivos e das próprias organizações. Não dá para dissociar muito. Então, aprofundar. A minha primeira recomendação assim que eu posso dar para vocês é o seguinte: num mundo cada vez mais dinâmico e transformação, trazer ferramentas, desde ferramentas clássicas, tradicionais, de gestão ágil, mas, fundamentalmente, incorporando isso nas organizações, na sua maneira de agir, adaptabilidade, flexibilidade, processos decisórios rápidos, errar pequeno e errar rápido. Então, esses conceitos são hoje cada vez mais aplicados nas organizações e nos profissionais de maneira geral. Talvez um segundo ponto, Ana, é a questão do empreendedorismo. Foi citado há pouco a questão de startup e tal. Isso é um desafio para as grandes organizações, acho que para o Augusto também, como atrair profissionais que hoje procuram empreender para uma organização, via de regra, mais estruturada, mais formatada, onde os espaços são mais bem delimitados. Então, como adaptar isso? Porque esse novo executivo, esse novo profissional, esse novo engenheiro, seja lá de característica que ele tenha, numa carreira mais técnica ou mais de gestão, sem dúvida, essa visão empreendedora que ele tem que ter, e as organizações por seu lado também, mas, sem dúvida, toda e qualquer organização leva muito em conta num jovem profissional, num trainee, num estagiário, o espírito empreendedor daquele profissional. Isso, ao mesmo tempo, é um desafio de segurá-lo, mantê-lo, motivá-lo. Sem dúvida, ele é essencial para qualquer organização. E, finalmente, para encerrar, o lado da inovação. Isso sempre foi importante, mas essa característica, falei um pouco, que se confunde com o sistema ágil, de errar rápido e pequeno, e ter essa característica de buscar inovação é fundamental para a organização e para qualquer profissional. Daria para fazer uma palestra, meus 84 slides que eu brinquei, sobre cada um deles, né? Mas vamos dar objetividade e deixar o Augusto comentar um pouco mais. Eu só vou complementar, eu concordo 100%, eu só vou, acho que, acrescentar 2 pontos aqui. Primeiro, acho que uma mudança significativa que a gente vem sofrendo não são as transformações em si, mas acho que a velocidade das transformações vem ganhando uma velocidade. A sensação não, é fato, né? O meu bisavô morreu com 108 anos. Ele viu o carro, ele viu o avião, ele viu a televisão, mas em 100 anos. O que eu vi em 20 e poucos anos de carreira é impressionante. Em 96, 97, minha primeira reunião trainee, alguém me apareceu com um telefone celular, StarTAC Motorola. O Mauro deve lembrar disso aí. Grande parte de vocês nunca viram que tinha
tijolo desse tamanho de bateria, uma anteninha que puxava. E todo mundo olhando que era aquilo. 2006, 7, 8, iPhone. Hoje, nada que se lança hoje em dia não tem que ter um app, tem que ter alguma coisa, mudou a nossa forma de trabalho. A velocidade é muito grande. Então, só para complementar tudo isso que o Mauro falou, eu acho que se vocês, nós, até isso vale para nós até hoje em dia, né? A gente tem que ter uma sede de aprendizado, uma vontade constante de estar aprendendo. Porque se você está aprendendo, naturalmente você enfrenta melhor, você é mais resiliente aos desafios, etc. E naturalmente você tem mais tesão porque as coisas mudam, é difícil você acertar isso. Então, eu não sei se traduz bem, mas uma sede de aprendizado, uma satisfação de estar todo dia tentando aprender com o que você faz, de maneira ágil, etc., ajuda muito na sua vida profissional, seja ela qual for, né? Hoje em dia, startups é uma frente que na minha época nem se falava tanto do empreendedorismo. Hoje é uma coisa, é uma linha de carreira muito sólida e cada vez mais possível a todos, né? Então, só complementaria essa parte. Perfeito. E na resposta, vocês acabam falando muito do que vocês buscam também, né? Se essas são as coisas que fazem com que os profissionais se destaquem e conseguem avançar nas suas carreiras, de certa forma também já é uma visão dos requisitos quando vocês estão fazendo seleção, contratação, hoje de maneira geral. Sabendo que essas coisas, elas são complexas e muitas vezes mais relacionadas a atitudes do que a currículo, queria fazer uma pergunta do ponto de vista prático de processo de seleção. O que vocês acham que são as coisas que provam que alguém tem mais ou menos que isso? Então, como que alguém que está buscando uma oportunidade pode demonstrar e que, ao mesmo tempo, já responde o que as pessoas deviam fazer para desenvolver essas habilidades, né? E como que vocês buscam elas na contratação? Vocês estão entrevistando, estão recrutando? Como que vocês identificam essas coisas? Bom, vou começar agora, então, rapidinho. No final das contas, normalmente no processo de seleção, quando a gente está falando principalmente nessa etapa de carreira recém-formados ou com menos experiência, não se olha tanto os skills, o conhecimento, experiências, busca-se mais, através dos exemplos que a pessoa tenha vivido, as competências que a gente acredita ser necessárias. É uma pergunta difícil, porque, lembra na minha época, pelo menos, falava muito disso, né? O perfil do candidato, quando até hoje se fala, perfil do candidato, que é um bendito perfil quando você não passa uma vaga que você queria tanto pertencer. Mas, no final das contas, eu posso compartilhar aquilo que eu acho relevante, em busca, um senso de execução, um senso, usando poucas palavras do próprio Mauro anteriormente, um senso de agilidade, capacidade, em inglês, né? Get things done. Né? Você tem que fazer aquilo da melhor forma possível e cercado de um ambiente que tem sua cultura, né? Seja dentro de uma empresa, seja ela numa startup, seja você começando o seu negócio e você contratando alguém para trabalhar com você. Existem formas de você conseguir que as coisas aconteçam da melhor forma possível e mais rapidamente possível. O grande segredo disso, faça rápido, bem feito, ou, de novo, né, Mauro? Errar pequeno, mas errar de maneira constante, para você estar sempre crescendo. Quando você entrevista um candidato, uma pessoa nessas condições, a gente busca, através de experiências do passado, já vivenciadas, seja uma experiência fora do Brasil, seja uma experiência dentro do Brasil, características que mostram que essa pessoa vai buscar constantemente a excelência. Ela tem que estar naturalmente insatisfeita com o status quo, porque é esse questionamento que traz o bom profissional. Não se espera que ele saia sabendo de tudo o tempo inteiro, é impossível. Então, isso é uma coisa que a gente busca. E, obviamente, hoje existem características, aí voltando um pouquinho dos skills, a parte digital, a parte de inteligência artificial, que eu espero que vocês estejam mais conectados e informados. Na minha época, isso não era tão requisitado. Hoje em dia, qualquer função que você exerce, seja financeira, engenharia, administrativo, recursos humanos, centro de serviço ou a própria startup, você está sempre pensando em maneira de tornar a sua vida mais fácil de alguma forma via inteligência artificial, alguma coisa parecida. Então, eu acho que isso é importante. Complementando aqui, também concordo com o Augusto, mas hoje eu tive uma experiência interessante na hora do almoço, uma coincidência que cabe aqui na pergunta da Ana. Entrevistei uma pessoa por videoconferência e uma pessoa jovem, não era da área de engenharia propriamente dita, mas ela me procurou buscando uma oportunidade, tinha boas referências, conversei com ela, mas me surpreendeu
negativamente, porque me lembrou assim, entrevistar um profissional de início de carreira, anos 90, assim como o primeiro emprego de trainee do Augusto, lá em 96, por aí, né? Mas assim, final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu quero fazer esse contraponto para mostrar o que é hoje, talvez, o maior desafio. A pessoa me perguntou, por exemplo, de plano de carreira. Plano de carreira me lembrou o Banco do Brasil, né? Me lembrou a própria Porto Belo como um desafio de 25, 30 anos atrás, que para trazer um novo profissional, um trainee, eu tinha que mostrar todo o encaminhamento de carreira. Era normal, era o padrão, era uma referência até de uma multinacional, etc. Hoje, os planos de carreira estão muito ultrapassados. Quer dizer, como é que eu monto um conceito de startup dentro da minha organização, como citou o Augusto, né? Então, essa pessoa, quando começou a projetar esse plano já de longo prazo, até para mim um pouco cômodo, alguém que veio, então, para querendo ficar na empresa por 20, 30 anos. Acho ótimo, cômodo, fácil, mas provavelmente não vai ter aquelas características de empreendedorismo, de errar rápido, de buscar inovação, de correr risco, de ser, de fato, empreendedor. Outra coisa é a busca de remuneração fixa ao invés de remuneração variável, né? Isso é uma outra característica que hoje a gente vê muito clara nos profissionais, e esses me desafiam aqueles que querem ganhar rápido, crescer rápido. Bom, isso pode parecer assim que ele quer queimar etapas, mas, ao mesmo tempo, ele está disposto a correr risco. É isso que hoje as empresas precisam, porque elas também têm que ter essa velocidade. Se os profissionais não tiverem essa agilidade, essa dinâmica, essa ambição, né? E, finalmente, até que nesse esquema de home office dos últimos tempos, a gente observa assim que tem algumas pessoas com aquele modelo, eu diria até um pouco old school, de se fechar em copas e fazer o seu trabalho sem ser incomodado. E a gente observa que o desafio hoje é ter profissionais que saibam trabalhar bem em projetos, né? Claro que isso também pode ser à distância, mesmo com pandemia, com tecnologia. Há pouco foi comentado aí, alguns colegas foram comentado o tema de que não há mais distância, mas isso não me impede, mesmo você na sua casa, de trabalhar em projetos. Isso é uma demanda cada vez mais clara. Imaginam, né, Augusto, lá que aí na Maxon, até sendo uma multinacional, você ter esse skill de saber trabalhar em grupo, em projeto, é algo que não dá para pensar fora disso num executivo ou mesmo num trainee que hoje chega numa organização, né? Os projetos, a complexidade, os sistemas integrados levam muito para isso. Desculpe, eu me alonguei um pouquinho aqui. Não, mas em 2000 eu liderei um grupo de projeto virtual global. Tinha um indiano, um belga, um americano, um brasileiro. 2000, tinha 4 anos de informática. Foi uma experiência fantástica. No final das contas, se você gosta do que você faz, tem chance de fazer bem feito. Saber trabalhar projetos é fundamental, é hoje indispensável. Ótimo. Vou relembrar o pessoal que, por favor, coloquem suas perguntas no chat, a gente está de olho para repassar para os nossos painelistas, e eu vou aproveitar para passar a primeira pergunta. Vocês falaram um pouco de características de destaque, né? Então, ser ágil, empreendedorismo, get things done, algumas coisas de exemplos que a gente vê mais raramente hoje, mas que ainda acontecem, né? Então, você pensar mais em plano de carreira ou pensar em trabalho mais individual ao invés de coletivo e tudo mais. E a pergunta do Luiz Felipe tem alguma coisa que vocês veem hoje que, no geral, falta aos jovens? Então, assim, sem olhar necessariamente para os pontos ao destaque ou esses casos mais raros, eu imagino, de entrevistas que surpreendem nesses pontos que você comentou, Mauro, tem algum ponto que vocês recomendam? Poxa, a geração está deixando de olhar para alguma coisa? Ou qual que é o ponto que geralmente faz que as pessoas deixem de se destacar? Eu acho que tem um ponto, Ana, muito bom esse tema aí levantado pelo Luiz, que é o tema e o Augusto falou, do digital. Sem dúvida, o digital hoje é indispensável em qualquer organização, em qualquer empresa, em qualquer atividade, né? Você precisa ter o domínio do digital. Ainda domingo eu estava andando aqui na Praia do Santinho e vi uma daquelas barraquinhas de praia, assim, bem rústica mesmo. Um casal de mais de 60 anos, entrei na barraquinha, ele estava fazendo delivery pelo WhatsApp, com a encomenda vindo buscar o menino do Rappi, ele estava trabalhando basicamente com Pix, e ele tinha um cardápio ali com QR Code. Isso é uma barraquinha de praia.
né? Então, se esse casal de mais de 60 faz isso, não dá para pensar, imagina quem está aí começando a carreira. Mas, além desse lado digital, que esse é meio óbvio que eu estou falando, mas que está atropelando as organizações e os profissionais, eu falo muito do conceito phygital, né? De juntar a questão da identidade das pessoas com a tecnologia. Esse é um desafio grande para qualquer profissional. Se elegesse um item, eu destacaria isso. Como é que eu combino essa vida cada vez mais digital com as características pessoais, né? Para acrescentar, para diferenciar, para agregar um pouco mais naquele ego app, né? O que eu posso fazer a mais? Aí daria novamente para discorrer bastante. Mas esse conceito phygital eu tenho defendido muito aqui para a nossa equipe. Nós temos que ser cada vez mais phygital, não só digital. Isso é óbvio que nós temos que ser. Estamos atrasados, estamos devendo muita coisa que a gente tem que fazer aqui na organização. Mas como é que eu faço isso junto ao lado humano para criar diferencial? E como é que eu acho executivos, ou profissionais, ou trainees que balanceiem isso? Um pouco que eu tenho aprendido, e eu até preciso fazer isso mais, mas eu vejo, assim, naqueles que se destacam, são aqueles que leem muito, sabe? É interessante nos jovens de hoje, o Augusto aí está na metade do caminho, eu estou um pouco mais velho, mas eu vejo assim muitos jovens aí lendo muito. Consegue combinar muito essa questão do digital, que consome muito você na mensagem instantânea, com a leitura de livros? Isso acumula experiência e dá complementariedade. Isso tem me surpreendido positivamente dessa nova geração. Isso cria diferencial. Eu só vou dar dar um foco nessa resposta, comentário um pouquinho de novo na parte de valores, na parte de competência especificamente. A gente uma hora contratou muitas pessoas já contratei muitas pessoas, já participei de diversos programas mais como participante, depois como selecionador, programas estruturados de trainee, programas de contratação, de empresas mais avançadas, menos avançadas. É difícil você colocar definição do que falta, não sei se é saber o que falta nos jovens de hoje, ou que poderia, porque isso aqui é muito genérico, cada um, nossas experiências pessoais. O que eu vivi, né, falando por mim especificamente, é exposição a diversos grupos de pessoas, e ultimamente, é um fato, eu tive que ser alguns grupos de pessoas que tem ainda, né, mas na época tinha uma ambição muito grande de crescer rapidamente. Então, o Mauro comentou da escadinha, da carreira. Eu nunca gostei particularmente de conversas onde o meu chefe desenhava caixinha e ficava dizendo, você pode ir para essa caixinha. Então, desde o começo, uma coisa que funcionou para mim é onde você está, você tem que ter o famoso tesão do trabalho. Você tem que gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz e também e se acha que você não tem ambição, não tem possibilidade de crescimento, aí você toma uma decisão, muda de emprego, vai buscar uma outra oportunidade, etc. Mas se você gosta do que você faz e você sente que você está aprendendo, existe uma razão para você ter um determinado ritmo que é característico da tua empresa ou da tua indústria. Obviamente, tem indústrias que crescem mais rápido, tem indústrias que crescem mais devagar, umas mais tradicionais, menos tradicionais. Então, acho que não dá para dizer que a nova geração é ansiosa no crescimento, mas é alguma coisa que servia para mim e serve para qualquer um. Gosta do que você faça, esse é o primeiro segredo da coisa. E o segundo, eu acho que vem pegando muito, não é o que falta, mas eu vejo muitos valores na seleção de um emprego. Nós fizemos um programa de seleção de trainee agora, fomos muito questionados em cima disso. Quais são os valores da IOSP, da Max? O que vocês acreditam? Como é que vocês querem chegar? Como é que vocês tratam diversidade? Vocês tratam diversidade pintando mural em determinado período do ano, ou vocês têm metas, objetivos, etc.? E o ESG, o que estão fazendo com o meio ambiente? Então, esses são valores que eu acho que devem ser mantidos. Né? Eu tenho duas filhas adolescentes e eu vivo isso em casa, uma mudança drástica. Pô, não dá, desculpa, Ana, mas deixa eu acrescentar um pouquinho em cima do que o Augusto falou no final, aí, das empresas serem mais plurais, aceitar melhor a diversidade, estarem abertas para isso, construírem em cima disso, e a construção de propósitos, valores, sejam eles quais forem nas organizações. Hoje nós somos muito mais questionados por isso, por essa nova geração que está aí, sejam os filhos nossos, sejam os consumidores, né, Augusto, seja os nossos próprios stakeholders internos, os novos colaboradores da companhia. Esse é um desafio grande
mas ajuda bastante a empresa a se desenvolver. É um ponto importante, a gente tem que ter os valores bem afinados, os propósitos, eu até gosto de usar a palavra propósito, para que a Portobello existe? Qual a contribuição dela para a sociedade? Né? Nós somos uma empresa de capital aberto, como cada um daqueles profissionais que trabalham conosco pode trabalhar para um mundo melhor, não de uma forma tão abrangente e romântica, mas nós podemos ter um grau de contribuição específico em cada empresa, cada organização, cada ONG, cada sociedade, cada família pode construir esse seu propósito. Né? Muito bem lembrado, Augusto. Perfeito. Vou aproveitar para engatar uma pergunta da Maria Júlia. Vocês estavam comentando justamente sobre valores, né? Valores são uma parte fundamental da cultura organizacional. E a pergunta da Maria Júlia é: quão decisivo é no processo seletivo o alinhamento do candidato com a cultura organizacional? Eu acho que o Augusto começou puxando muito por isso, né? Eu até acho que ele tem isso mais estruturado. Mas eu vejo que, se eu não... Vou inverter um pouco o papel, Ana. Se eu não colocar para esse profissional do momento atual quais são os valores da companhia onde ele vai trabalhar, quais são os compromissos que ela tem com a sociedade, seja no meio ambiente, na sustentabilidade de uma maneira abrangente, no compromisso de diversidade, eu, sem dúvida, vou ter limitações em termos de atratividade para ele, diferente daquele plano de carreira antigo, de uma carreira estável, de uma remuneração, que continuam sendo importantes esses fatores, naturalmente, mas que hoje ganha balança diferente na tomada de decisão. E o inverso é verdadeiro, ou seja, tentar identificar, foi o meu exemplo de há pouco na entrevista, que quer um perfil empreendedor e ele está buscando um plano de carreira. Eu quero alguém com risco, e é isso que a empresa precisa, com um grau de inovação rápida, que está disposto a errar rápido e pequeno, e alguém mais conservador. Eu quero alguém que trabalhe mais projeto, que trabalhe mais em equipe, e ele gosta de trabalhar mais isolado. Não é que não existe espaço para esse profissional também, mas, em tese, esse alinhamento é importante, tem que ser buscado nas entrevistas. Por isso, a participação do alto escalão da companhia no processo, e o Sérgio Gargione, o professor Sérgio sabe disso, que trabalhou conosco, a participação do alto escalão nesse processo é muito importante, porque aí realmente você consegue buscar um certo alinhamento. Não é exatamente todo mundo pensando exatamente igual, né? Mas com diversidade, com pluralidade, com pensamentos diferentes, mas, digamos assim, compartilhando de alguns valores que são caros para a empresa, para as pessoas que ali estão. Posso dar conta de novo, Augusto, mas você, eu vi que é o professor. Não, está 100% alinhado. Não. Aqui a gente vem revendo muito. Empresas que crescem via aquisição é um tema interno constante, né? Porque você, de repente, você compra, funde, ou é comprado por alguém que tem uma cultura. Sadia Perdigão é um exemplo claro. Vendia o mesmo produto, linguiça, salsicha, frango, hambúrguer, mas eram empresas com culturas bem distintas, e forma de tratar meritocracia, valores, eram distintas, acreditavam em coisas diferentes. Um trabalho grande de fazer essa fusão. Então, eu acho que gasta muita energia, tem gastado, para crescer via aquisições, tornou multinacional, comprando uma empresa grande, mundial também, e é um tema relevante para a gente. Eu não consigo imaginar você trazendo alguém sem, e é difícil isso, né? Mas a chance de sucesso de uma pessoa que tem um fit cultural, um valor com a empresa que ela vai trabalhar, aumenta muito mais. Né? A chance de sucesso daquele funcionário e a satisfação da empresa de ter contratado um talento, que é sempre o que a gente quer. Então, é um tema super relevante, importante, e você tem que, desde o dia 1, desde a seleção, etc., você tem que ter, eu acho, na minha opinião, você tem que ser o mais transparente possível nas crenças e valores. O que eu vejo, que eu sinto mudança hoje, é que os jovens questionam muito mais do que eu fiz, pelo menos. Né? Eu não fiz uma pesquisa sobre valores. Eu me lembro de uma empresa legal na época de consumo, eu queria uma empresa grande de carreira, a pessoa falava bem dela, eu fui. Mas não estava tão preocupado na época com os valores, coisa que hoje em dia é uma conversa natural no programa de seleção, a gente passou por isso agora, onde a gente é questionado muito sobre isso. Perfeito. E até fazendo uma contribuição muito breve, as empresas, obviamente, sempre vão buscar algum nível de alinhamento nos candidatos, mas eu sempre falo também nos meus processos, os dois lados da via são importantes, né? Então, para o candidato também entrar numa organização em que ele não se sente alinhado com a cultura, também pode ser muito prejudicial. Você pode não se sentir confortável, não ter o espaço, a oportunidade ali
de se desenvolver da forma como você gostaria. Então, não pensem só na empresa escolhendo vocês e vocês mostrando o fit com a empresa, mas sejam muito honestos, porque vocês efetivamente terem fit também é importante para vocês mesmos e para a carreira que vocês estão desenvolvendo. A gente tem um monte de perguntas e pouco tempo, então vou tentar encaixar mais algumas se der. A primeira, e aqui eu acho que é interessante, assumindo que muitas das pessoas que estão assistindo ainda estão na universidade. E o ponto do Bruno as experiências profissionais dos candidatos são, obviamente, a melhor forma, numa seleção, de vocês identificarem quem tem todas essas características que a gente tem conversado nesse período. Como que vocês fazem com quem não tem muitas experiências profissionais, recém-formado, está saindo da faculdade, está na faculdade ainda, como que vocês conseguem identificar essas coisas e o que junto com isso, vocês recomendam para quem está ainda nessa fase para conseguir demonstrar, destacar, enfim, no momento de processo seletivo? Formação pessoal de cada uma, experiência, você tem que buscar. Não, eu vou compartilhar a minha experiência, né? Eu saí de Itajaí, fui fazer Federal de Santa Catarina, não fiz prova para escolher profissão, era uma faculdade excelente, perto de casa, estudei bastante, passei, fiz a faculdade. Ao longo da faculdade, depois que eu descobri a possibilidade de morar fora, nunca tinha passado na minha cabeça fazer intercâmbio. Meu pai tinha condições, tudo, mas não tinha passado mesmo. Descobri amigos que moraram nos Estados Unidos, moraram na Europa. Falei, que legal, quero fazer. Passei 5 anos trabalhando em vários laboratórios, estudando inglês, estudando alemão, além de fazer a faculdade, para conseguir um estágio remunerado, porque eu não queria trancar a faculdade, era a crença minha. Tudo isso me ajuda a formar, vai formando experiências, vai formando o seu pensamento, seu raciocínio, sua possibilidade de colocar o que você acredita de maneira coerente e lógica, que é meio caminho andado em qualquer entrevista de trainee. Você tem que ser conciso, ciente, você tem que demonstrar experiências, né? Não é só, você não repete livros, né? Busca-se muitas experiências passadas para garantir, para um cara que está fazendo a seleção, a pessoa fazendo a seleção, esses exemplos passados não são garantia, mas do ponto de vista de quem está selecionando, reduzem o risco daquela característica não ser repetida no futuro, porque ela já apresenta. Então, experiência fora, morei fora, voltei, comecei a trabalhar, logo no primeiro e segundo ano já estava fazendo minha primeira pós-graduação, paga o meu bolso, porque eu era recém-contratado, a empresa não pagava nada para mim. Comecei a descobrir que gostava mais da área financeira no começo da carreira do que a área de manufatura, comecei a migrar minha carreira dentro, e por isso ter entrado numa multinacional, no meu caso, me ajudou, porque a cada 2 anos, a Unilever até hoje muda a pessoa de função, te dá uma carreira muito ampla. Se você pegar o mundo de hoje, do ponto de vista de empreendedorismo, se você não se vê trabalhando como executivo, mas quer montar o seu próprio negócio, a possibilidade é infinita, desde participar de grupos de venture capital, ou grupos que buscam investimentos, até mesmo você partir com a sua própria iniciativa. Mas no final do dia, são as suas experiências que você tem que te formam, que te dão solidez em qualquer processo de seleção e te capacitam para vencer qualquer obstáculo na empresa, porque o fato que você sai de uma universidade, você estuda, no caso de engenharia mecânica, termodinâmica, McFlu, Transcal, cálculo A, B, C, D, E, e você não sabe direito onde é que você aplica os cálculos, pelo menos era a minha situação. Você aprende muito depois trabalhando, na prática, e as competências te ajudam muito, né? O que você fez, como você se comporta e a possibilidade aí de influência dos seus pares, etc. Eu concordo com o Augusto, vou ser rápido aqui. Eu diria que, comparado com 10, 15 anos atrás, essa questão da experiência prévia pesa menos, pesa mais características pessoais, a experiência de vida, como bem colocou o Augusto. Esses são valores, são aspectos que a gente considera cada vez mais. É evidente que tem posições que exigem muita experiência, tal, e aí você, que está fazendo a pergunta, talvez não seja mais indicado, mas é cada vez mais interessante e há oportunidades para profissionais que têm uma base sólida, seja acadêmica, seja experiência de vida e de estilo, de maneira de pensar, com oportunidades dentro das organizações. Isso eu não acho que é um limitador, não. Pelo contrário. Perfeito. Infelizmente, a gente já avançou bastante no tempo. Eu vou tomar mais 1 minutinho do nosso encerramento para fazer uma última pergunta,
do professor Gargione, aproveitar e usar as organizações de vocês como case e dar espaço para vocês venderem seus textos também. O professor perguntou quais que são os valores da Portobello e da Maxion. Bom, vou começar por mim, então, já que o professor Gargione foi meu colega lá na Portobello durante alguns anos, e até hoje a gente contribui bastante, né? Nós somos uma empresa que evoluiu de um segmento puramente industrial, tradicional, de tecnologia, de diferenciação, com diferenciais em produto, para uma empresa integrada ao varejo. Hoje nós temos um varejo que puxa a indústria até. É um varejo integrado com a indústria, mas, digamos assim, é o varejo que puxa a indústria. Isso faz com que alguns valores que são permanentes numa organização, de ética, de transparência, de governança, somos uma empresa de capital aberto, elas permanecem ao longo do tempo, não é isso que as faz mudar. Nós temos uma conexão também com a arquitetura, porque o nosso produto é um produto para ambientes, para famílias, para residências, tem design, então a gente sente que tem um compromisso com a sociedade de democratizar o design, de dar acessibilidade, de estar conectado com o arquiteto, com o especificador, com o engenheiro, procurando adequar a performance. Então, tem vários valores adequados a isso. E, fundamentalmente, tem valores de governança e de sustentabilidade e relacionamento com a sociedade. Isso todas as organizações têm que ter. E nós também procuramos preservar e desenvolver. E, cada vez mais, Ana e professor Gargione, isso vem demandado dos demais stakeholders. Muita coisa nasce internamente, outra empresa vai se adaptando, não comprimida, impulsionada, atropelada por ela, mas, sem dúvida, conectada com ela. Então, uma empresa conectada, isso tem que ser um valor, ela é cada vez mais plural, naturalmente, ela é cada vez mais diversa, ela é cada vez mais digital, como eu falei. Então, esses valores, alguns são perenes, permanentes, de governança, de sustentabilidade, de relacionamento comunitário, esses, sem dúvida, são permanentes. Outros migram com o passar do tempo, como esse que eu citei, do varejo, indústria, e da novo compromisso que você tem com a sociedade, com o produto que você gera, etc. E outros você vai se ajustando à realidade das sociedades. Isso é positivo, não é você ficar estático, não me parece um valor consistente para a dinâmica do mundo atual. Espero aí ter ajudado na resposta. Na verdade, os valores agora pensando no grupo maior da IOSP, além de, quando o Mauro falou, código de ética, respeito pela diversidade, a gente vem investindo muito no ambiente plural. Engraçado que esse tema de diversidade, quanto mais você conversa, mais interessante fica, porque o que é diversidade, o que é importante do ponto de vista de diversidade no Brasil não é completamente diferente, mas é muito diferente do que é na Índia ou do que é no México, são situações diferentes. No México, a população negra é pequena, basicamente, o que é diferente no Brasil, o que é diferente na África também. Então, a gente vem discutindo muito o incentivo pela pluralidade dentro da IOSP, além de toda a parte ética. Nós somos uma empresa de autopeças, trabalhamos com basicamente 98%, 99% da nossa receita vem de venda de produtos às montadoras, né? As montadoras, sejam as tradicionais ou da nova mobilidade, Tesla, Rivian, REE, essas novas empresas. Isso são coisas que a gente vem buscando cada vez mais. A gente acredita muito no trabalho em time, trabalho consensado. É uma empresa que tem uma característica, por ser uma empresa de autopeças, o ciclo de inovação é completamente diferente do ciclo de inovação na Portobello, por exemplo. Ele tem que estar o tempo inteiro buscando novidades, antenado, e tem imagino eu, né, os fashions e tendências novas. Nós estamos aqui falando de um lançamento de veículo, plataforma nova, levando 3, 4 anos. A nossa inovação, ela demora um pouco mais engenharia. Então, um dos valores, por exemplo, que a gente vem incentivando bastante dentro da organização é gerenciar mais a cultura de inovação dentro da empresa. Como é que a gente acelera a inovação numa indústria que tem características de grandes inovações de um período um pouco mais longo? Então, eu estou falando de outros tipos de inovações, de processo, de gente, de diversidade, a parte social, a gente vem investindo muito. Nós temos um colégio no México, lá da nossa empresa, basicamente atende a cidade inteira, 100% nosso, Formare, que é para adolescentes que não têm condições de pagar seu próprio estudo. Então, acho que poderia dar conseguindo dando exemplos aqui, mas no final do dia o que a gente quer é
são pessoas engajadas, trabalhando dentro da empresa. E eu não sei se feliz é a palavra, mas todo mundo satisfeito, porque feliz é difícil a definição, né? Você pode estar feliz, estar satisfeito com o trabalho, mas em determinado momento você não está feliz. Mas um exército de pessoas, colocando dessa forma, satisfeitas no ambiente de trabalho, que compartilhem os principais valores, sejam eles diversidade, pluralidade, um ambiente aberto para expressar sua opinião, menos hierarquizado, uma empresa mais achatada, uma empresa de margens mais baixas, tem uma estrutura mais achatada, sem business group ou coisa parecida. Então, vocês notam que a gente usa muito jargões, né, no dia a dia, tem que ficar se policiando para não ficar repetindo o que a gente usa no dia a dia. Excelente. Muito obrigada, Mauro, Augusto, pelo tempo de vocês e pelas palavras inspiradoras. Eu saio muito inspirada, tenho certeza que os demais que nos acompanharam aqui essa noite também saem. E obrigada também pelo tempo de vocês com a ímpetus para além desse momento. Eu acho que os dois lados são fundamentais para esse programa explorar o potencial que ele tem. Então, fico muito feliz também de ter feito parte. Obrigada, Júlia e organização, de novo, por nos convidar. E aos que estão assistindo, se tem alguém com alguma dúvida ainda de participar ou não do programa, espero que a gente tenha ajudado a convencer aí que é uma iniciativa que vale a pena. Super obrigada, gente. Passo a palavra de novo para a Júlia para fazer o encerramento. Obrigada, pessoal. Repito aqui, reitero o agradecimento da Ana e estendo a ela também. Foi um papo de altíssimo nível, a gente recebeu várias mensagens aqui. Quando a gente pensa em um evento, a gente convida as pessoas e não sabe como vai ser a sintonia entre elas, né? E hoje deu match, foi super legal. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que o Mauro aí já saiu da agenda dele, já deixou de fazer outras coisas importantes, então saibam que a gente dá muito valor, mas esse tempinho aqui com certeza se converte em muito valor para quem está assistindo. É super importante que lideranças como vocês compartilhem a história, o exemplo e os conhecimentos, as visões, para que essas novas gerações aí que estão saindo da faculdade se inspirem, se espelhem em vocês e a gente tenha um mercado cada vez mais maduro, uma sociedade cada vez melhor. Tá? Então, muito obrigada. Como eu falei, o Fundo Catarina tem reunido grandes lideranças como vocês, a gente continua agora tocando nossos projetos, o Ímpetus encerra o processo seletivo desse semestre amanhã, então a gente deixa o link agora aqui no chat para todo mundo se inscrever. Se eu tivesse essa oportunidade aí na época em que eu estava me formando, eu com certeza teria aproveitado, fez muita falta na minha vida, então eu recomendo que vocês não percam o prazo e aproveitem. E se vocês quiserem saber mais sobre o fundo e sobre o Ímpetus, entrem em contato conosco. Nosso site é fundocatarina.com.br. Super obrigada aos painelistas, uma honra estar com vocês hoje. Obrigada aos nossos apoiadores e à Alumni MC, que é nossa parceira no Ímpetus. Boa noite e fiquem ligados aí nos nossos próximos projetos e eventos. Obrigadão, pessoal.